Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 24 e o versículo 42, amém, meus irmãos? Mateus, capítulo 24 e o versículo 42. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém, meus irmãos? Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim e para você nessa tarde, meus irmãos, é que você venha vigiar, meus irmãos, com o que eu e você está fazendo, meus irmãos. Que a gente vigie, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E quando Ele voltar é como ladrão, meus irmãos. Ele não vai avisar o dia nem a hora, vai pegar você de surpresa. Então, se você, meus irmãos, está fazendo coisas que não agradam a Deus, meus irmãos, que você venha sair, meus irmãos, né? Deixar de praticar o que não agrada a Deus. Se você está no pecado, meus irmãos, que você venha sair do pecado. Que você venha se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque a gente tem que vigiar, meus irmãos, porque Deus está voltando. Que você saia, meus irmãos, da sujeira, do lamaçal do pecado, enquanto há tempo, meus irmãos. Porque Deus dá tempo para mim, para você se arrepender. Deus dá tempo para mim, você começar a praticar, né, as coisas que agradam a Ele. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Se nessa tarde você, meus irmãos, está fazendo coisas que não agradam a Deus, se você está pecando, né, está no lamaçal, está fazendo coisas que não agradam a Deus, meus irmãos, que você venha sair, meus irmãos, enquanto há tempo. Porque Deus dá tempo para mim, para você, meus irmãos. Deus dá chance, Deus dá oportunidade. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais oportunidade não, meus irmãos. Vai chegar um tempo que você não vai ter mais chance de querer se arrepender não, meus irmãos. Então que nessa tarde, meus irmãos, e você venha vigiar. Se você está fazendo coisas que não agrada a Deus, meus irmãos, que você venha deixar de fazer. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que você comece a praticar as coisas que agradam a Deus, meus irmãos. Que nessa tarde você venha matar nossa carne, meus irmãos. E venha alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir você tem que estar com as vestes limpas, meus irmãos. E você tem que estar limpo, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Que você venha vigiar, meus irmãos, enquanto é tempo. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir, meus irmãos, a gente tem que estar limpo, meus irmãos. Para subir, meus irmãos, a gente tem que matar nossa carne. A gente tem que renunciar, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer renunciar. E você não quer matar nossa carne. Mas para subir, meus irmãos, você tem que renunciar. E você tem que matar a nossa carne, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir não é de qualquer jeito, meus irmãos. E que você nessa tarde, meus irmãos, venha vigiar no que eu e você estamos fazendo, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Porque e você pensa que a gente não vai ter tempo, né? Para sair do pecado lamaçal. A gente não vai ter muito tempo não, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo, meus irmãos. Mas a gente tem que se apressar. Porque Deus está voltando, meus irmãos. A gente não vai ter esse tempo do mundo todo não, meus irmãos, para se arrepender não. Quanto antes você se arrepender, meus irmãos, melhor. Então que você venha se arrepender enquanto há tempo, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer se arrepender. A gente quer continuar praticando as coisas erradas. Porque a gente acha que vai ter muito tempo para se arrepender. Mas não, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E quando Ele voltar, Ele não vai avisar para mim e para você não, meus irmãos. Ele vai pegar você de surpresa. Então que nessa tarde, meus irmãos, você vigie no que você estamos fazendo. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. O céu é tomar da força, meus irmãos. E para mim você chegar lá, meus irmãos, a gente tem que renunciar. A gente tem que matar a nossa carne, meus irmãos. A gente tem que fazer a vontade de Deus. E que nessa tarde, meus irmãos, você vigie no que eu e você estamos fazendo, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne e alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque para subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. E que você não queira ficar não, meus irmãos. Que você não queira ficar não, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que nessa tarde você venha matar nossa carne e alimentar nosso espírito. Que você venha renunciar, meus irmãos. Que você venha vigiar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está dando tempo para mim e para você, meus irmãos. Porque Ele dá tempo, meus irmãos. Ele dá tempo para mim e para você. E que eu e você, meus irmãos, aproveite o tempo que Deus está dando para mim e para você. Que você venha mudar. Que você venha procurar ser uma pessoa melhor. Que você venha renunciar. Que você venha sair do pecado, do lamaçal, do adultério, da prostituição, meus irmãos. Enquanto é tempo. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E nessa tarde Ele está dando tempo para mim e para você mudar, meus irmãos. Ele está dando tempo para mim e para você mudar. Que você vigie, meus irmãos. Enquanto Ele está dando tempo para mim e para você.
E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. Uma boa tarde e a paz do Senhor.